Agora sim, já estamos no meio da semana e falando abertamente de hoje traz um assunto que interessa a muitos. Como impor limites aos filhos? Nesse corre-corre dos dias atuais, onde tanto o pai quanto a mãe trabalham fora, fica difícil criar uma criança. Então, guiados pela culpa de não poder estar sempre presentes ou por ser menos trabalhoso até, os pais optam por atender todos os desejos de seus pimpolhos, criando então um pequeno ditador ou ditadora dentro da própria casa. A partir deste comportamento fica quase impossível estabelecer o que é certo e o que é errado, o que pode ou não pode. No programa de hoje vamos ver se vale ou não a pena lançar mão de métodos tradicionais da educação. Será que a velha palmada na bunda não funciona? Aplicar um bom castigo não vale a pena? Então se prepare porque as suas dúvidas podem ser esclarecidas aqui no nosso programa. Fique ligado, pois o Falando Abertamente já está no ar. Vamos conhecer então os nossos convidados do programa de hoje. Eu começo aqui pela minha direita, apresentando o Dr. Cecim El Ascar. Ele que é pediatra e veio conversar com a gente sobre a hora certa de dizer sim e de dizer não para os seus filhos, principalmente quando eles são ainda menorzinhos, né? Aqui do meu lado esquerdo está a doutora Maria Alice, Maria Olívia, ela que é psicóloga e veio também conversar com a gente sobre o comportamento das crianças. No meu outro lado aqui está o doutor Miguel Puerto Filho, ele que também é pediatra e veio nos dar orientação no programa de hoje. E neste primeiro bloco temos também conosco uma mãe, a Maureen, que veio falar sobre o relacionamento dela com a Natália, que é a filhinha menor. E é justamente com a Maureen, a mãe aqui da Natália, que eu quero começar conversando. Maureen, como é que você vinha contando para mim, antes de a gente entrar aqui no programa, que você, para a educação da Natália, teve uma bela de uma escola, né? Como são os limites dentro da sua casa? Pois é, eu tenho um irmão que eu crio, né? Hoje ele tem 23 anos, mas ele tem uma deficiência leve. E, como todos sabem, a criança deficiente exige cuidados e limites muito fortes, né? É uma deficiência mental leve, mas é importante que ele tivesse sempre esses limites. Então, na verdade, colocar limite é uma coisa que eu aprendi desde os 13 anos, quando ele, então, já morava conosco e tal, e fui me exercitando com ele. Com a Natália, hoje que já está com 5 anos, se tornou bem mais fácil. Eu acho que assim, nós temos a diferença, eu sou a mãe, ela é a filha, ela tem 5 anos, então ela tem os direitos de uma criança que tem 5 anos, e eu, como mãe, posso definir até onde vai ou não, né? Nós podemos conversar, ela pode argumentar, mas a palavra final é minha. Assim, a gente vendo a Maureen falando, parece assim, o tipo da educação perfeita. Até que ponto isso se torna meio arbitrário? Até que ponto isso é certo, doutor Cecim? Olha, incrivelmente encontramos alguém que está no caminho certo, tá? Eu penso que esse é a chave da questão. Então, ela falou uma coisa certa. Ela teve uma escola, que foi o filho excepcional que ela teve. Então, o filho excepcional, e assim como todas as crianças que têm qualquer tipo de prejuízo, seja uma doença crônica, de ordem emocional, de ordem física, que tem que tomar medicação, que tem que fazer atividade, então o que acontece com a família? A família acaba tendo que botar ordem na casa. Com a criança normal isso é mais difícil, mas ela, como teve uma coisa prévia na vida dela, conseguiu passar isso para a filha dela, e provavelmente eles têm um relacionamento excelente. Então, o que acontece hoje em dia? Por aquilo que você colocou lá. Os pais, hoje, trabalham fora e, por complexo de culpa, querem tirar, naquele pequeno espaço de tempo que tem com os filhos, toda a culpa que eles carregam com eles. Mas isso está errado. Por quê? Porque se eles não educam adequadamente, aquela culpa vai ficar maior ainda. Aquela culpa vai se avolumando. Então, a criança tem o direito dela de 1 ano, de 2, de 3, de 4. E nós temos a obrigação de educá-la. Eu escutei há pouco tempo alguém dizendo assim que nós não nascemos humanos. Nós nos tornamos humanos com a educação. Então, a educação é fundamental para que para que as nossas crianças se tornem humanas. E existem sempre assim, toda criança chama muita atenção, a cada dia surpreende os pais, isso vai enchendo eles de orgulho e de mais apreço pela criança, e chega um determinado ponto que ela acaba dominando por toda essa criatividade que tem, né? E não é muito difícil a gente encontrar em muitas famílias, eu queria conversar com a doutora Maria Olívia sobre isso, de que crianças que são fantásticas quando são pequenininhas, de tanto que as pessoas mimam e deixam fazer o que querem, se tornam adultos completamente intragáveis
saudáveis, né? Que tipo de cuidados, doutora, se deve tomar para que o seu filho prodígio não cresça sendo um adulto muito chato? Com certeza, é um cuidado e um risco muito grande que se tem, porque nós nos realizamos muito nos nossos filhos, né? Se nós projetamos muitas coisas que nós não conseguimos fazer durante a nossa vida, desejos, frustrações, então, quando os nossos filhos começam a demonstrar isso, a gente vai se realizando e às vezes não consegue tirar aquele projeto ideal do real. E aí começa a criar as dificuldades do dia a dia. E o que é pior, não dá essa noção de realidade para a criança, que nós o aceitamos incondicionalmente pelo nosso amor, mas que no mundo lá fora, ele não vai ser aceito incondicionalmente, né? Ele precisa, realmente tem regras, tem um comportamento que é adequado, outro que é inadequado. E até assim, nós temos que considerar que o ser humano nasce regido pelo princípio do prazer, ou seja, a gente sempre vai buscar aquilo que é melhor para nós. Né? Aquilo que nos é mais fácil, aquilo que é mais gostoso. Então, naturalmente, o ser humano busca isso. E nós, pais, né, como o doutor Cecim estava falando, nós temos esse dever de cercear, então, e ir mostrando o que é permitido, o que não é, para dar essa noção da realidade. Porque, enquanto adulto, ele vai ter regras, princípios, normas, horários, para poder ser um adulto feliz. E queria saber agora um pouquinho com o doutor Miguel. Doutor Miguel, qual é a hora certa de começar a dizer sim e começar a dizer não? É desde quando a criança ainda é muito pequena e fica chamando mãe, 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 a pessoa fala, já vou, filho, mãe, mãe, enquanto a mãe não vai, o filho não atende. É nessa hora que se começa ou a criança ainda não entende? Como é que funciona isso? Olha, a gente tem essa vivência da pediatria, do dia a dia, a gente vê que a criança, a primeira palavra que ela ouve na vida dela, com certeza, é não. Entende? Não toque aqui, não coma, não pule. Então a criança nasce com o estigma do não. Até teve uma fase na pediatria que se fez propagandas entre nós, os pediatras, e chegamos a conclamar isso, acabar com a ditadura do não. Porque a criança só ouvia não. E antes desse não, eu acho que o pai e a mãe, como todos já disseram aqui, deve procurar entender o teu filho. Porque o seu filho conhece a sua mãe, com certeza. Então, ele vai sempre testando, naquela tentativa de ter o prazer, de ter satisfação nas coisas dela, como disse a doutora, como disse os que me antecederam, né? Então, não existe esse momento de começar o não, inibir a criança. O momento é você conhecer o teu filho, saber os limites de onde ele pode chegar. Exatamente esse é o momento. Agora, Maureen, você é dona de academia aqui em Florianópolis, trabalha o dia inteiro. E quem fica com a Natália durante o dia? Ela fica com você? Eu tenho a particularidade de como ter o meu próprio negócio, uma academia. A Natália sempre ficou comigo, né? Com exceção do horário que ela tem o jardinzinho. Então, desde os 8 meses, ela vai para a escolinha, num período, e o outro período ela está sempre comigo. Dividindo a atenção, quando o pai já está no período da noite, por exemplo, até o término do meu expediente, ele fica então com ela. Mas ela, como é uma criança, que eu costumo dizer também, é muito fácil educar uma criança calma como é a Natália. Uhum. Esse é um segredo também. Eu não posso dar todo o mérito a mim. Ela sempre foi uma criança calma. Agora, o limite é aquela coisa que você estava falando ali da hora, eu sempre costumo dizer assim, é a hora que a gente pensa que ainda é cedo. Como porque por exemplo? Eles são muito espertos. Então, quando tu pensa assim, eu não posso dizer para ela não bater no vidro que o vidro quebra, porque ela não vai entender que aquilo é vidro, ela só tem 8 meses, ela está ficando em pé na mesinha de centro. Claro, ela não vai entender que aquilo é vidro, mas tem como você dizer para ela não bater naquilo que vai fazer dodói. Entendeu? Então, assim, às vezes a gente pensa, é novinha ainda, deixa ela pegar o batom e se riscar inteira, porque ela não vai entender que não pode fazer isso. Não, tem uma maneira que ela vai entender. Agora, porque fica para depois e o depois é tarde demais. É isso que eu quero justamente saber. Até que ponto ainda está na hora de reverter uma situação e até que ponto já se tornou tarde demais e fica mais difícil lidar com essa situação na criança, doutor Cecim? Olha, eu penso que começa na hora que a mulher sabe que fica grávida. Na hora que ela aceita ser mãe ou não. Aí começa toda a história. Se ela rejeita consciente ou inconscientemente aquele filho, ela vai ter conflitos a vida toda. Se ela aceitar bem a gravidez, ela vai curtir bem a gravidez, o neném vai nascer, aí ela vai fazer a coisa mais linda e mais importante da vida da criança, que é ir para o peito. Então, já começa, no primeiro momento, quando ela aceita ou não ser mãe, quer dizer, ela rejeita ou não aquela criança. Segundo momento, quando ela começa a criar o vínculo
que é o leite materno. Então aí começa a educação do limite. Então a criança que mama no peito e mama realmente, mama que tu vê que ela mama e dorme, é uma criança feliz. Agora, o que acontece? A mãe, inconsciente ou conscientemente, ela rejeita, e aí, num lado dela ela rejeita, no outro lado ela quer compensar. E aí começa toda a bagunça. Então já começa desde a gestação, começa com a amamentação. Então você vê dois tipos de criança no consultório. Primeira, aquela que amamenta, que recebe o peito, aquela criança é doce, como a tua filha é doce. Então a criança não é doce, a criança se torna doce, se torna amarga, ela se torna hiperativa ou normativa, por aquilo que a mãe proporciona para ela. Então se ela é amada, se ela sente que ela é aceita no ambiente que ela está, ela vai crescer bem. Agora, se existe o conflito, tá? Então no início o que acontece? No início a criança só entende o gesto da mãe. Depois ela vai entender o ato dos pais. Então não é só o que o pai fala, ou o que a mãe fala, ela vai entender o que o pai faz e o que a mãe faz. Então, como eles conversam, como eles se entendem entre eles. E a criança é imitativa. O que ela faz? Imita. A primeira coisa que ela imita é o pai comendo, a mãe comendo, ela fica fazendo assim, salivando, já com 5, 6 meses. E depois ela vai imitar os atos. Então, se você tem uma família onde tem agressividade, onde tem briga, onde tem surra, onde tem bebida, onde tem álcool, onde tem agressão, o que essa criança vai crescer? Ela vai crescer agredindo. E a gente volta até a conversar mais sobre isso, só para a gente poder fazer um intervalinho rapidinho, mas tem muita coisa para a gente esclarecer aqui ainda. Por exemplo, o que fazer quando o seu filho apela para chantagem emocional? O que fazer quando o seu filho coloca um bico, embirra e não quer mais fazer nada? Vai ficar bravo, não é mais seu amigo, não sou mais seu amigo pai, eu não sou mais seu amigo mãe. Daqui a pouco a gente volta para conversar, você vai telefonando para a gente, como fez a nossa telespectadora Judite. Um grande abraço, um grande beijo para você. Nosso telefone é o 216-2828, 216-2828. Não saia daí que eu já volto falando abertamente com você sobre quando impor limite aos filhos. Já disse. Estamos de volta com o Falando Abertamente e no intervalo o programa não para, é uma bagunça. O doutor Cecim faz a conta, ele dá conta de fazer bagunça no programa aqui hoje. Então vamos voltar a falar sobre a hora de dizer sim e de dizer não para o filho. Eu fazia uma pergunta antes da gente encerrar o último bloco, perguntando o seguinte: na hora que o filho começa a fazer chantagem dentro de casa e o pai fica com medo, pô, daí meu filho não vai mais gostar de mim, como é que eu devo agir? Queria saber aqui da doutora Maria Olívia, o que ela acha sobre isso, o que a mãe e o pai devem fazer dentro de casa? Que o pai e a mãe saibam que isso vai ser muito normal acontecer, vai acontecer várias vezes, essas chantagens, essas birras, porque vai se gerar um conflito, ou seja, o filho quer e o pai e a mãe vão avaliar se é certo, se é errado, se pode, se não pode, se é adequado ou não adequado. Então, pronto, já criou, né, um conflito ali. Agora, se realmente é uma questão que vale a pena, digo, os pilares da educação, por exemplo, ir à escola, ir ao médico, né, estudar, os hábitos de higiene, esses são inquestionáveis. Fazendo birra, não fazendo, fazendo chantagem ou não, tem que ser feito, né, pela própria saúde da criança, tanto física quanto psíquica também. E quando os pais apelam para a chantagem, olha meu filho, se você fizer isso que a mamãe ou o papai querem, a mãe vai te dar um chocolate ou vai te dar não sei o quê. Como é que fica essa situação? Mostrou que a criança é a mais poderosa, que a criança é que decide, a criança é que manda mesmo, né? Já está ficando realmente uma ditadora, porque nós saímos de uma educação em que até a década de 70, mais ou menos, era muito autoritarismo, ou seja, os pais mandavam, decidiam pela criança, a criança não tinha voz, não tinha direito, não tinha desejo, não tinha vontade. Então os pais decidiam baseado nas suas necessidades. Aí década de 80, com toda a questão da psicologia, todo um excesso, né, o não traumatiza, aí viemos para um extremo, ou seja, a permissividade. A criança decide, a criança sabe, né, porque o não traumatiza. Então nós saímos de um extremo para o outro. E eu vejo que a nossa geração agora, os pais ditos modernos, estamos buscando esse equilíbrio, né? Ou seja, nem só as tuas vontades da criança e nem só as minhas vontades, né? Que a gente possa ver as nossas vontades. Agora até estar preparado porque os conflitos vão existir, não existe relação perfeita. E a chantagem em casa, Maureen, como é que é com a Natália? Tem muita chantagem ou não? Como é que é? Não, realmente ela não é de fazer chantagem, né? Ela pode pedir alguma coisa e a gente conversa da possibilidade. Agora, eu acho assim, o mais importante, eu optei em ser mãe. Então, eu tive a certeza de que eu queria, e como eu amo muito a minha filha, e como o meu irmão também, que eu crio, eu acho assim, tudo que eu faço com que eles entendam que é por muito amor, é para o melhor que eu possa fazer por eles. Então, se eu vejo que a coisa é chantagem e não é bem
colocada e não vai ser para uma coisa boa, eu digo não. Agora, optando pelo equilíbrio sempre, doutor Miguel, os pais assim, então agora eu vou estabelecer regras dentro de casa, vai ser assim como eu quero e pronto. A rigidez também não prejudica o relacionamento de pais e filhos? Com certeza. A rigidez prejudica sempre. A relação pai e filho deve ser a mais sincera possível. A criança percebe com muito mais facilidade, talvez até do que nós, adultos, quando o pai ou a mãe está sendo autêntico, sincero e tal, e ele vai aderir àquilo. Então ele está sempre testando. É muito comum no nosso consultório ver criança aqui. Doutor, ela não come nada, só come o que tem vontade. E não sei o que é essa ditadura através de uma coisa que preocupa extremamente a mãe, que é a alimentação. E a mãe está lá, dando chips, estou fazendo comercial aí, mas as famosas salgadinhos que as crianças comem sempre, né? Mas eu não como nada, doutor, que eu quero. Lógico que não come nada, porque a mãe não conhece a filha dela, não colocou o limite que a criança gostaria de ter. Porque todos nós, você não quer chegar aqui na televisão, não ter horário, não ter um chefe, não ter quem te produza o teu programa. Então, tudo tem que ter uma certa ordem. E a criança percebe isso muito bem. Agora, doutor Cecim, se alguns pais só se deram conta disso depois que a criança está com 4, 5, 6 anos, tem como voltar atrás ou não? Sempre tem como voltar atrás. Eu penso assim, que a criança vai gostar de quem gosta dela. E como é que ela percebe que alguém gosta dela? Quando alguém dá o limite para ela. Porque eu sempre digo assim, é muito mais fácil você pegar uma criança que está chorando por birra e agradar do que ficar calado ouvindo uma criança por birra. O que é mais difícil? Então, como é que você prova teu amor por aquela criança? É não fazendo o que ela quer, quando ela não pode fazer. Então, a criança sabe que o pai está ali sofrendo, mas ele está fazendo aquilo porque gosta. Porque é mais fácil pegar ela e dar, ou dar alguma coisa que não pode, só para não se incomodar, ou só para não atrapalhar o que ele está fazendo. Então, a criança sabe e vai gostar daquele que dá limite para ela. A criança não gosta de quem ela consegue avacalhar. Entendeu? Então, ela não gosta, a criança não gosta. A criança gosta de limite, gosta de gente que dedura em cima dela, não gosta de violência. Então, aquela tua chamada lá da violência, aquilo lá está errado. Palmadinha em bunda de criança, eu acho que assim, agressividade, violência, gera violência. Mas não tem uma hora que um bom petelecozinho na hora bem Mas certa, é porque é o assim, seguinte, eu se acho, você né? chegou no peteleco, é porque você esgotou entendeu? A tua educação. Quer dizer, você imagina o seguinte, você é uma pessoa adulta, com 50, 60 quilos, e tem uma criança na tua frente com 10 quilos, que mal e mal sabe andar, e você vai bater numa criança. Vê a covardia que é você bater numa criança, nem que seja uma palmada. É uma covardia. Você acha, Maura? Não concordo. Então, o que você faz quando a criança se extrapola? Você pega aquela criança, põe no quarto, fecha a porta, deixa ela ali um pouquinho pensando. E não é malvadeza também? Claro que não, porque você não está agindo com violência, você não levantou a voz, porque é o seguinte, porque a mãe bate, aí depois ela se arrepende, chora e agarra com a criança. Não, também mas não. é isso que acontece, Claro, é ela verdade. sabe, Marília. Toda a culpa, né, que Entendeu? vem. Aí tira Aí que tá. toda aquela culpa. Então, Quando na se tem verdade, culpa, quando né? uma mãe chega a bater numa criança, é porque ela já perdeu a razão. Porque quando você está de bem com a vida, a pessoa pode te perturbar, pode te incomodar, que você vai estar de bem. Agora, quando você não está de bem, a primeira coisa que atravessar, leva. Então, qual é a primeira coisa que atravessa na vida de uma mãe? O filho, indefeso, pequeno. Então, é na criança que ela vai descarregar a neurose, o fato dela não estar bem com o marido, dela não estar se realizando profissionalmente, dela até ter aberto um pouquinho da vida dela, ter deixado a profissão, a ascensão dela, para ficar em casa cuidando do filho. Não é fácil. Não é fácil cuidar de criança. E adulto e criança não tem nada em comum. O que você tem em comum com uma criança de 3, 4, 5 anos? Nada. Então, você vai ter que abrir mão da tua coisa boa, do teu programa de televisão, que não é o mesmo que teu filho gosta, do teu divertimento no parque. Quem é que gosta de ir no parque? Que custo tem um adulto ir no parque? Quem foi ao parque com o filho a última vez? Entendeu? Eu fui, mas não é uma coisa boa para nós. Então, você tem que abrir mão. Então, eu sempre digo assim, o pai e a mãe, quando casam, tudo bem, eles estão casando, estão juntos porque estão se amando. A hora que eles optam para ter um filho, eles vão ter que abrir mão das duas coisas e olhar para uma terceira, que é a criança. E aí começa a perder direitos. Os pais perdem direito, não as crianças. Então, direito de sair, direito de ir para o futebol, direito de ver novela, direito de uma opção de coisas durante os anos. Para quê? Para poder educar, investir na criança. Aí o pai não quer perder nada, a mãe não quer perder nada, e quando o filho atravessa, bate, ou então dá tudo que a criança quer
E aí, então o problema é esse. A criança percebe. A inteligência da criança com 2 anos é igual ao de adulto. A criança com 1 ano tem 80% da nossa inteligência. Mas acontece que o que ela tem? Ela tem instinto. Ela tem que ser educada. E nós temos obrigação de educá-la. Sem violência, dizendo não quando é não e dizendo sim quando é sim. Eu queria só saber aqui da Maureen, que não concordava muito conosco com relação às palmadinhas aqui, né? Como falando abertamente para todos, por favor. Não, é o seguinte, eu não sou a favor da agressividade. Porém, eu fui criada no método antigo e acho assim, eu tentei estabelecer para mim mesma o limite da palmada, né? Tento evitar o máximo, mas eu acho assim, ó, a minha filha tinha por volta de 2 anos, estava no jardinzinho, aprendeu a fazer birra com a coleguinha. Tinha uma menina no jardim que se batia, deitava no chão, batia a cabeça, fazia tudo. Um belo dia ela chegou em casa, nem me lembro mais o que ela pediu. Ei, eu quero, e foi batendo, foi batendo. Disse, Natália, para, que isso? O que tu tá fazendo? E foi. Filha, não é assim, a mãe não gosta que tu faça assim, é feio. E fui explicando. Chegou uma hora que E ela começou a cada vez se bater mais e não me escutava, não me atendia, não dava a mínima pra mim. Ah, não teve outra. Eu peguei pau, entre a bundinha e a coxa, uma palmadinha. Ela olhou pra mim e eu disse, não se faz birra, não é por aí, vamos conversar. Nunca mais. Mas é uma tranquilidade que, assim, por exemplo, eu sou a neta mais velha de 2 famílias e já vi muitos primos passando por mim. E tem uma hora que o pai e a mãe tem um monte de atividade, tem um monte de coisa, como o doutor Cecinho mesmo falou, que tem uma hora que a criança passou na frente e atravessou, mas tem uma hora que a criança fica muito insistente, desculpa, pai ou mãe, fica uma criança chata. E a primeira coisa que se quer fazer, vai apanhar. E tem criança que aprende com a palmada, não aprende. Mas eu acho que você podia, tá? Eu tenho 4 filhos, tá? Então eu posso falar porque 22 anos de pediatria e 4 filhos é uma experiência boa no mundo de hoje, né? E mais 6 irmãos que eu cuidei quando era pequeno, né? Então, aí eu coloco o seguinte, ela também não podia ter pego a filha dela e ter colocado no quarto, fechado a porta, deixado ela lá uns 15 minutos e depois poderia. Eu não sei se eu aguentaria, porque não é do meu Ela sairia espírito. dali e deixaria a criança. Ela não é do meu espírito, eu iria ficar, eu iria me fazer mal. É porque você ficou na situação. Eu tenho 4, meu único filho que apanhou uma vez, o mais velho só, porque eu ainda era inexperiente, era um estudante, tinha uma situação, essa situação de estudar, de trabalhar, entendeu? De ter filho. Mas foi o primeiro que apanhou uma vez. Então, lá em casa, nenhum dos meus filhos nunca apanharam. E não cresceram confiados, doutor? Nada. Meus filhos são ótimos, os 4. Um é formado em Direito, a outra está fazendo Medicina, 8ª fase, o outro está na 2ª fase de 2 faculdades. Você começou cedo também, Comecei né? cedinho. E a outra na 1ª série. Ele é velho. Então, lá em casa, a gente conversa, entendeu? E depois, o seguinte, a criança vê o exemplo do pai. Se o pai ou a mãe faz a coisa certa, eles vão fazer a coisa certa. Sem muita palavra. A criança vai por imitação. Então, ela imita os adultos. Então, eu posso dizer que eu bati uma vez e reconheço que eu errei, porque eu estava ruim. Descarreguei no meu filho, mas foi depois, nunca mais. E lá em casa, meus filhos é pronto, como qualquer criança. Agora, eu acho que assim, se conversa, se tira a liberdade. Até hoje, minha filha, às vezes de 19 anos, quando ela extrapola, vai para a cama, não vai para a festa hoje. Entendeu? E pronto, mas sábado minha filha estava prontinha, arrumada, na porta já para ir para uma festa, eu disse, pode ir para a cama, com 15 anos. A amiga dela subiu, eu falei, vai dormir. Ela falou assim, chegou em casa, e amanhã vocês podem não me encontrar em casa, ela disse assim. Aí eu fui lá e conversei com ela. Falei assim, olha, você já viajou, você vai viajar, agora hoje você não vai por isso, por isso, por isso. Aí ela entendeu e foi dormir. Então você tem que dar crédito e tem que cobrar o crédito. Então, o que acontece? Então os pais têm que investir nos filhos dando crédito para eles. Então você vai criando crédito, vai dando, vai dando. A hora que não pode, chama e diz assim, olha, eu já te dei isso, e faz a criança entender. Agora isso é importante. Quando a criança chega nos 20, 22, 23, 30 e não aprendeu ainda, os pais ainda podem fazer alguma coisa? É o que a gente vai ficar sabendo daqui a pouco no oferecimento de Carioca Calçados, há 15 anos, um par muito perfeito com você. Vai telefonando pra gente. Um abração pro Fernando, que é colega de profissão aqui dos nossos 2 pediatras. Obrigada pela sua companhia no nosso programa. Já voltamos daqui a pouquinho. Estamos de volta com Falando Abertamente. Vamos direto atender o nosso telespectador no telefone. Alô? Alô? Boa noite. Quem fala? Patrícia. Patrícia, boa noite. Fique à vontade. Tudo bem? Eu queria dar os parabéns ao programa, à iniciativa Que e bom. ao excelente tema que foi abordado. Que bom, Patrícia. Obrigada Também, pela força. Eu queria parabenizar a Maureen, que é a mãe, eu conheço, uma amiga, e realmente acho que ela é uma mãe exemplar. Inclusive me deu muitos exemplos como mãe, porque a minha filha vem atrás da Natália. Então tenho alguns exemplos com ela muito positivos e muito
corretos. E outro comentário também, a excelente profissional que é a doutora Maria Olívia que também a conheço e tive a oportunidade de tê-la tratando também desse assunto. E uma pergunta, não sei qual dos profissionais podem responder, tem primos que foram educados com 100% de diálogo e hoje eles são quase adultos e são, na verdade, adolescentes que são um tanto quanto chantagistas e também com respeito aos pais não tanto 100%. O que deve ter falhado nessa educação? As palmadinhas tão questionadas ou realmente faltou autoridade durante esse diálogo? Olha, Patrícia, obrigada primeiro pelo seu estímulo, obrigada pela sua participação e continue sempre conosco aqui no Falando Abertamente, viu? Quero então passar a pergunta aí, passar a bola para os nossos profissionais. Quem de vocês quer começar a falar sobre a pergunta da Patrícia? Nós temos que avaliar, devem ter vários fatores aí em jogo, né? Assim, a própria relação desses pais, porque quando se fala em diálogo, parece uma coisa que, parece que houve tanta perfeição, ou próximo da perfeição, só que a Maria Tereza Maldonado, uma psicóloga que estuda muito a questão do relacionamento pais e filhos, ela já fala em primeiro lugar, não existem pais perfeitos, assim como não existem filhos perfeitos, né? E existe uma série de variáveis também na educação de uma criança. Então tem a personalidade dos pais, a personalidade das crianças, né? As situações que envolveram isso, então fica difícil de a gente dizer o que de repente não funcionou aí nesse decorrer, nesse processo. Porque se houve respeito, né? Se houve toda a questão do exemplo, toda a questão das ações positivas, né? É difícil ver o que falhou, o que deu, digamos, tão errado assim, né? Que são adolescentes ou jovens que não respeitam seus pais, não consideram, porque se a criança, em primeiro lugar, ela é respeitada, ela vai devolver esse respeito, né? Se ela é amada, ela vai devolver esse amor, né? Isso é natural do ser humano. Ela não vai querer magoar e decepcionar aqueles que tanto lhe causam alegria e fonte também de segurança, de amor, de prazer. Então, a gente fica difícil de avaliar uma situação assim, sem ver, né, os vários fatores e as variáveis. E só queria completar antes algumas coisas que o Dr. Cecim colocou, que às vezes se confunde muito assim, quando a gente fala sério com a criança ou fala firme, tem que ser grosso, ou tem que ser carrancudo, de forma alguma, né? Assim, então os limites, em primeiro lugar, baseado no amor, mostrando para a criança que é para o bem dela, que a gente realmente ama muito, que é muito o bem dessa criança, então nós vamos dar o limite. Mas assim, de forma clara, de forma objetiva, o seguro é você ser firme na sua colocação, você ter certeza daquilo que você está falando. Os nossos pais tinham certeza quando, né, nos davam esses limites. Inclusive, eu quero até saber do procedimento que me é muito familiar, que é o seguinte, nós estamos numa festa, de repente a criança faz alguma coisa errada, a mãe dá aquele olhar assim e fala assim, em casa a gente conversa. Aí pronto, a festa não produz mais nada, o medo toma conta porque vou apanhar em casa, o doutor Cecim pode ser por aí, em casa a gente conversa ou apanha? Não, primeiro eu queria falar a história do adolescente, tá? Eu não sei quem é a criança, eu vou colocar a minha experiência e o que eu vejo, né? Com 4 adolescentes de casa, eles todos participam de grupos de jovens, de Maús, entendeu? Então entra jovem lá em casa o dia todo no meu consultório, então o dia todo. Então o que a gente vê? Eu acho assim, ó, a história da educação, a criança não quer palavra, a criança não gosta de conversa, a criança gosta de ação. Tá? A criança não gosta, a criança gosta de ação. Uma ação que a criança gosta muito é que ela seja abraçada e beijada e diga que ama, pronto. Entendeu? Então, eu te amo, são 2 palavras, não precisa ficar 5 horas tentando convencer ela, porque ela vai entender. Agora ela quer ação, ela quer um beijo, ela quer um abraço, ela quer uma sensação de proteção, tá? Isso. Agora, um adolescente que chega na adolescência e não respeita os pais, é porque aquele pai não soube dar o respeito para a criança quando era menor. A gente já volta a conversar, vamos só mais um pouquinho ao telefone. Alô? Boa noite. Boa noite, quem fala? É Marlene. Ô Marlene, boa noite, fique à vontade. É o seguinte, questão de criação, hoje em dia, é muito polêmico, não é? Uhum. Eu acho que há muitas divergências quanto à maneira de se educar os filhos. Eu só tenho a dizer uma coisa, eu posso estar muito errada no meu raciocínio, mas eu fui criada de uma maneira com muita disciplina, com muita severidade, com muito respeito, e quando tinha que apanhar, eu apanhava, levava boas palmadas. E nem por isso eu cresci débil mental,
né? Porque hoje dizem que se bate nas crianças, elas podem ter problemas futuros. Eu não tive problema futuro nenhum, nem no presente. Porque a maneira que eu fui criada, eu achei que foi muito acertada. Foi uma, assim, bem digna. Você tem filhos também, Marlene? Tenho um rapaz de 40 anos. Um rapaz de 40 anos. Pequenininho. Para mim ainda é um rapaz. E eu criei o meu filho também da mesma maneira que eu fui criada. E deu certo? Muito certo. É um rapaz muito bem sucedido, maravilhoso, sabe? Eu acho que ele não até agradece a maneira que eu o criei. Então, eu acho que existem fórmulas e fórmulas. A fórmula que eu recebi deu certo. A fórmula com que eu criei também deu certo. Então, vamos conversar sobre isso. Obrigada pela sua experiência aqui conosco. Obrigada pela companhia também, Marlene. Eu até quero aproveitar e perguntar para o doutor Cecinho sobre o depoimento da nossa... Agora você vê, ela tem pelo menos 55 anos, digamos que ela ficou grávida com 55 anos, tem um filho de 40. Então você vê como era a educação naquela época, como eram os meios de comunicação, quer dizer, naquela época não existia carro, telefone, televisão, o rádio estava começando, quer dizer, as pessoas mal se encontravam, moravam tudo longe, não existia. Então, lógico que para aquela época, talvez, aquilo fosse importante, como se você imaginar que na época, que no século passado, se viver 40 anos ou 30 anos era um júbilo, hoje é viver 70. Então, a educação evoluiu, como tudo evoluiu o ser humano. Então, hoje sabe que não precisa chegar na batida para ser de prazer. Eu também apanhei quando era pequena, apanhei uma vez só. Então quer dizer que a educação hoje poderia ter o mesmo efeito que para Marlene, uma educação mais severa antes teve. É mais ou menos por aí o caminho? Exatamente, Olha, só que você não precisa bater. O segredo dessa história toda, assim, do bater ou não bater, é mais ou menos como a doutora colocou. O importante, o fundamental é o pai ser bem honesto com o seu filho. O filho tem que ver clareza nos atos do pai. O pai tem que ser coerente, mãe tem que ser coerente, sempre. Não é? Hoje bate, amanhã acaricia. O filho não entende nada. Fica uma confusão na cabeça dele. Então, o pai, a mãe tem que ser amoroso. Se é amoroso, amoroso sempre. Se é uma pessoa que é rígida, ela não quis ser rígida, ela é rígida. Mas ela é coerente, o filho vai entender quem é o pai dele. E vai usar aquele exemplo sempre. Então, nós estamos falando da palmada, não palmada. Mesmo uma palmada, sendo a pessoa sempre coerente com aquela palmada, o filho vai entender melhor do que um pai frágil, que não é coerente com o seu filho sempre, não dá sempre os mesmos valores para aquele filho. Eu quero agora apresentar uma nova convidada que está aqui conosco, e que é a Tânia, né, que veio aqui falar para a gente da experiência dela com duas crianças muito especiais. Ela é mãe e é avó das duas mocinhas que estão ali no nosso canto, que é a Raquel, que está de rosa aqui, de vestido, e também ela é avó da Letícia, a menorzinha que está ali com um arquinho na cabeça. Eu queria saber como é que você consegue. Dizem que a avó é mãe com açúcar. Você lida com a sua filha e lida com a sua neta. Como é que você consegue? Tem diferença, não tem diferença? Como é que ele dá com essas duas figuras? Não, eu lido com as duas igual. Eu trato elas iguais, né? As três, no caso, né? Tanto Simone, Letícia e Raquel. A Simone ficou em casa, que é a mãe da Letícia. Isso. A Letícia é como se fosse minha filha. Me chama de mãe, sabe que é vó, me chama Luiz de pai, né? Mas eu sempre tratei elas iguais. Eu ajudo a colocar, eu coloco na cama, se eu vou viajar vai junto, se eu vou passear vai junto, né? Ela me obedece, ela aceita aquilo que eu falo. É mais mimada, por ser a menor, né? Assim, então tem que falar 2, 3 vezes com ela. A Raquel já está mais mocinha, já entende melhor. Mas eu sempre, tudo que eu faço com uma, eu faço com a outra. Quando troquei de escola esse ano, eu levei as duas para conhecer os colégios que a gente tinha para oferecer, e elas escolheram o colégio que ia estudar. E muitas pessoas não concordam com isso, acho que é a gente que tem que colocar isso, a gente é que tem que falar, você vai para esse colégio. Eu não concordo, acho que elas têm que optar. E a mãe da Letícia tem quantos anos? A Simone tem 22. Ah, nós temos uma ligação rapidinha. Vamos lá, alô? Alô? Quem fala? É Mari do Estreito, boa noite. Ô, Mari, boa noite, fique à vontade. Tá, eu quero te fazer uma pergunta, é porque eu tenho um sobrinho, tá, que ele assim, é afilhado também. Quando ele sai comigo, ele é ótimo, ele não me incomoda, ele não pede nada. Mas quando ele sai com a mãe, ele incomoda toda a vida a mamãe dele, né? Aí ele pede um brinquedo, toda a vida a mãe dá. Mas esses dias ele saiu com a mãe dele, queria um brinquedo e a mãe não deu. Ele fez uma reina, minha irmã conversou com ele e tudo, mas não teve jeito, teve que ter umas palmadas. Então eu quero perguntar para
num profissional aí, o que é que deve ser feito nessa hora, que a criança pede, esperneia, a mãe conversa e ele não aceita. Vamos lá então, obrigada Mari pela sua participação aqui com a gente. Quem gostaria de falar? Vamos lá. Eu posso, né, assim, colocar alguma sugestão, porque assim, essa situação da birra é muito difícil, né? Especialmente quando é feito em lugar público. Aí o pai e a mãe ficam para morrer, porque a sensação é que estão sendo péssimos educadores, né? Que o filho realmente está odiando, que vai odiar esse pai e essa mãe. Então, assim, até escutei de um palestrante, o Samitiba, que é uma ótima indicação de livros, né? Para quem tiver interesse de ler. Ele fala assim, que ao invés, né, porque se tu começar a fazer muita cena, as pessoas vão olhar para o pai e para a mãe e não vão olhar para a criança. Então ele diz assim, que tem um método chacoalhão. Você pega a criança, dá uma chacoalhada nela, até para ajudar a oxigenar as ideias, né, para ela pensar melhor no que ela está fazendo. E as pessoas, em vez de olhar para o pai e para a mãe, vão começar a olhar para a criança. E a criança, quando vê, né, que está sendo assim tão olhada, com aquele olhar normalmente meio crítico, ela provavelmente vai recuar um pouco. Porque se nessa situação os pais ficarem sendo os vilões da história, vai ficar muito difícil. A criança ganha poder e os pais ficam muito constrangidos. Então eu achei muito interessante esse método chacoalhão, que não é com violência, não é para ficar marca, né? O objetivo é só oxigenar as ideias, né? Como disse esse psicólogo. E eu vejo que isso pode funcionar, né? Assim, já como mãe experimentei também e vejo assim que nessa hora é importante mesmo. A criança às vezes também tem o seu tempo para parar e pensar no que ela está fazendo. Porque na hora que você quer uma coisa, quando você está muito com uma ideia fixa, né? Você às vezes não pensa nas outras possibilidades. Agora, tem aquela questão assim dos filhos que são mais criados, por exemplo, pelas avós do que pelas próprias mães. Aí a mãe impõe limites, a avó corta os limites ou vice-versa. É um dos assuntos que a gente volta conversando ainda com a Tânia, com os nossos profissionais, com as crianças aqui, daqui a pouco no Falando Abertamente, no oferecimento de Pirão Delivery. Agora os sabores da ilha vão até a sua casa. Não saia daí que a gente já volta. Estamos de volta com o Falando Abertamente e hoje conversando sobre como impor limite aos seus filhos. E vamos direto ao telefone. Alô? 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 A gente vai ver o que deu na ligação, daqui a pouco a gente volta a conversar. Eu quero voltar então a conversar um pouquinho aqui com a Tânia, a gente falava no intervalo comercial, sobre como é lidar com a vontade de, ao invés de uma, de duas crianças pequenas. E ainda mais assim, ó, as duas estão aqui, elas não estavam querendo ficar muito sentadas, né? Aí as duas queriam a mesma cadeira. Como é que é lidar, por exemplo, com uma situação dessa, assim, dentro de casa, assim? Não, isso acontece sem demais. Sem privilegiar, na verdade, sem privilegiar, né? Não, olha, o amor é incondicional para as três. E lá em casa acontece muito isso. Se uma está deitada, a outra quer deitar no mesmo lugar. Que é o mesmo travesseiro, mesmo sendo a mesma fronha, tudo, elas sempre querem as mesmas coisas, né? Mas a gente sempre tenta conversar e tal. E a Letícia é muito tranquila. A Raquel que é mais chorona, mas a Letícia é bem tranquila, assim, bem fácil até de lidar. A Raquel, ela lida mais pelo emocional. Já faz um choro e tal, uma manha, para ver se consegue, né? E eu digo assim que a Raquel é mais minha, assim, porque ficou muito tempo só ela. Então, assim, só eu lidando com ela por não trabalhar fora, né? Então, ela aceita o Luiz, mas assim, sempre quem tem que negociar com as três, sempre vem a mim, perguntando e falando. Inclusive, a Letícia acabou de vir pra cá agora e nós vamos ao telefone enquanto isso. Alô? Quem fala? É Neide. Oi, boa noite, Neide. Fique à vontade. Boa noite. Eu só queria dar meu parecer. Eu tenho 3 filhos, 3 meninos, né, sobre essa questão da criança na hora da birra, né? A gente acha que tem que respeitar um pouco, porque na hora do sono tem birra, na hora da fome tem birra. Então eu acho que um dos fatos a gente geralmente é ignorar, porque eles gostam de chamar atenção. Então aquelas mães no centro que, até eu discordo um pouco com a nossa psicóloga do chacoalhão, a gente vê as mães fazendo isso no centro, chacoalhando o filho na hora da birra. Simplesmente seria um fato de pegar a criança no colo e sair. Que daqui a pouco a birra passa, dispersa com outra coisa, com uma árvore, alguma coisa. Era isso meu parecer. E as suas 3 crianças, são crianças ou são grandinhos? 3 meninos. 3 meninos pequenos? 12, 8 e 3, 4 anos. Ô, Neide, obrigada pela sua participação aqui com a gente, viu? Um grande abraço pra você. Pra vocês também, obrigada. Ó, viu? Se uma vem, a outra também vem. As duas já correram aqui pro colo da mãe. E eu queria perguntar aqui, o doutor Cecinho faz questão de frisar ainda uma questão que é a questão da mãe e da avó. Quando a mãe impõe limites e a avó solta um pouquinho, quando a mãe solta e a avó ou o avô
limitam um pouco mais. Como é que a gente pode lidar com essa relação? A criança não fica meio assim, durante a noite fica com os pais, durante o dia com os avós. Como fazer com que a educação seja reta, seja uma coisa assim mais retilínea e não cheia de quebras, doutor? Tá, então, primeiro, duas coisas. Antes disso, eu queria comentar a história da batida. Eu queria frisar a história da batida o seguinte, porque aí acontece, o que eu quero tirar da cabeça dos pais é assim, porque alguns pais pensam assim, que eles vão resolver todo o problema da educação do filho, do conflito, dando uma batida ou batendo na criança. O que eu quero dizer é que até excepcionalmente você pode dar uma batida numa situação muito extrema, mas que a batida, o tapa na bunda, não é solução para a educação das crianças. É isso que eu quero frisar. Não tem que ser rotineiro, né? Não tem, porque as pessoas acham que isso pode virar uma rotina e pode virar solução. Eu bati no meu filho e vai ficar... Não, não é por aí. Isso é a primeira coisa. Segundo, com relação à birra. A criança que faz essa birra fora de casa é porque em casa ela não foi adequadamente educada, não foi adequadamente conversada. Então o que acontece? Ela vai... Na verdade, é uma vingança que ela faz pública dos pais. Então, na verdade, ela humilha os pais, o que os pais fazem com ela em casa. Os pais humilham ela em casa, ela humilha os pais publicamente. Então, na verdade, é apenas uma vingança daquela cabecinha da criança que fica 24 horas por dia testando os pais e testando para saber como é que eles vão reagir. Então, ela faz isso exatamente como uma vingança. Então, não adianta bater no chocolate. Eu acho que essas coisas, até do teu homem ali, não está certo. Eu acho que tem que ser reverter o problema. Quer dizer, você faz aquilo, tem que saber que alguma coisa está errada, que a educação está errada e tem que rever todo o processo do pai, da mãe e do filho. Com relação à mãe e à avó é assim, eu estou com essa coisa da minha cabeça faz tempo. O que a gente vê hoje muito são pais, mãe, pai, muita gente com cachorro. Tá? Hoje a cidade está infestada de cachorro. E o que é que você vê em relação à criação do cachorro? Então hoje as pessoas compram o cachorro, então elas estudam qual é o tipo do cachorro. Elas levam para o veterinário, elas vão toda semana para lavar, para fazer não sei o quê, para fazer a vacina. Eles compram comida especial do cachorro. E aí quando eles saem, tem que dar o cachorro para alguém. Então eles dizem assim, olha, eu vou deixar meu cachorro contigo, mas meu cachorro só pode fazer isso, ele só pode comer essa comida, ele só pode beber dessa água, e você não pode dar mais nada para ele. E você não tira ele daqui, não leva ele ali, e todo mundo respeita. Agora com a criança é assim, a mãe cuida da criança, leva essa criança para casa da avó e diz assim, olha, o meu filho tem um problema, vamos supor, tem refluxo, não pode tomar refrigerante, não pode comer chocolate. Ele não pode tomar refrigerante, não pode comer chocolate. A avó chega lá e esculhamba. Não, dá refrigerante, dá chocolate, outro dia a criança está doente. Aí assim, meu filho é acostumado assim, assim. Então o que eu acho que hoje, além de todas as coisas que você erra, existe um desrespeito muito grande para as crianças. Entendeu? Eu acho que as crianças hoje estão sendo desrespeitadas, às vezes pelo pai, às vezes pela mãe e muitas vezes pelas avós, que não deram uma educação adequada para os filhos e querem esculhambar nos netos. Então eu acho que o que tem que acontecer, em muitos casos, tá, é um respeito à criança. E se você respeitar a criança e disser que ela só pode comer isso ou só pode beber aquilo, a criança vai funcionar. Agora, se você está em casa e toma refrigerante, e come doce, come bolo, e diz para o teu filho não pode, ele não vai aceitar, é evidente que não vai aceitar. Eu só quero fazer um registro aqui da nossa telespectadora Ivone de Blumenau, um grande abraço para você, obrigada pela participação, que relata o seguinte, ela tem um grande amigo que tem um filho, e esse filho é só educado à base de conversa e muito diálogo, só que de acordo com a Ivone, ninguém, exatamente ninguém, consegue suportar a criança de tão chata que ela se tornou. E aí, doutor? Depende, essa situação não pode ser dita dessa forma, assim, essa criança foi feita assim. Não existe regra, nada é regra. Como é essa conversa? É uma conversa que dá frutos. Essa criança é compreendida e respeita o que os adultos dizem para ela. Então, essa é a conversa, não é? Tem todo o diálogo, tem a liberdade total. Foi uma coisa que aconteceu nos anos 80 e final de 70, começo de 80, acontecia isso. Liberou geral, como diria a turma aí. E foi uma bagunça, entende? Não é isso. Agora, esse diálogo que a telespectadora está relatando, pode não ser o diálogo perfeito. Então precisa de mais dados, alguma outra coisa. Mas, em princípio, o diálogo é o fundamental, sim.
O nosso tempinho está chegando ao fim. Eu quero aproveitar aqui para dizer mais uma vez que o nosso tema de hoje volta a ser conversado novamente no Falando Abertamente daqui a algum tempo, com certeza. E quero aproveitar então para deixar um telefone de contato dos nossos profissionais para quem quiser de repente bater mais um papo, trocar alguma ideia e esclarecer alguma dúvida, né? Queria começar então pela doutora Maria, por favor, seu telefone de contato, doutora. É 224-0306, Florianópolis. Repetindo? 224-0306. Doutor Cecinho, seu telefone, por favor, pra gente. Olha, eu não preferia não dar meu telefone, tá? E preferia só dizer que foi muito bom estar aqui, mas eu gosto, não prefiro não dar. Tá? Perfeito. Doutor, então, gostaria de falar, doutor Miguel, deixar o seu telefone pra gente? Olha, eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui com pessoas falando tão abertamente, tão gostoso. Até o papo fora do ar foi bem interessante, mas eu seguindo mesmo preceito do Cecim, nós já somos conhecidos na cidade, não tem necessidade de deixar no telefone. Trazemos vocês uma próxima vez para mais um bate-papo aqui. Legal. Obrigada, Tânia, obrigada, Maureen, a você que nos acompanhou aí em casa. E amanhã a gente volta para conversar aqui no Falando Abertamente sobre projeciologia, que é quando a gente consegue sair do corpo, como funciona, como não funciona, para que serve. Então não perca o nosso programa de amanhã. Fique agora com o TV Com Esportes, Márcio Martins e Carlos Eduardo Lino, agora na sequência com você. Até amanhã.